Estamos aqui com mais um programa Direito e Debate. Hoje estamos trazendo um assunto de suma importância e de interesse de todos: financiamento de veículo. E para falar do assunto, a advogada que trabalha exclusivamente com esses contratos, Mariane Tavares Cláudio. Tudo bem, Mariane? Olá, Gabriela, tudo bem? É um prazer participar do Direito e Debate. Seja bem-vinda. A Mariane aqui vai esclarecer todas as questões relacionadas aos contratos bancários relativos a financiamento de veículo. Mariane, o que se trata o financiamento de veículo, a relação com o Código do Consumidor? Quais são os tipos de financiamento que nós temos? Bom, Gabriela, a aquisição de um veículo hoje, ela é um pouco mais complicada. O financiado, ele já não tem mais, o consumidor ele não tem mais a opção de fazer a compra desse veículo de forma à vista, né? Então, ele tem que procurar a instituição financeira para fazer um financiamento bancário. Sim. Então, a partir do momento que ele faz esse financiamento bancário, ele começa a existir um desequilíbrio contratual nessa relação, tá? Por que a gente diz desequilíbrio contratual? Antigamente, o financiado, o consumidor, ele tinha a opção em discutir diretamente com o fornecedor a condição com que ele ia fazer o pagamento, tá? Okay. Hoje em dia, ele não tem mais. O consumidor, quando ele vai fazer a compra de um veículo, ele não tem trato direto com a instituição financeira. Esse contrato de financiamento, ele já vem pronto, ele já vem redigido. Então, o que acontece? O financiado, ele é imposto ao financiado as cláusulas que o banco propõe e que ele entende de direito para ele. Então, o financiado, a partir do momento que ele assina esse contrato de financiamento, ele já está lesionado. Seria os chamados contratos de adesão. Típicos de adesão. Né, você chega ali, você tem necessidade de adquirir o bem, você não tem outro meio. A instituição financeira, por meio hoje das revendedoras, te impõe o contrato e diz, ou tu quer ou tu não quer. Ou tu assina, ou não tem a liberação desse crédito. Ou não tem o veículo. E esses financiamentos hoje são dois tipos, tá? Ou é o CDC, que é o crédito direto ao consumidor, ou o leasing, tá? Então, tem diferença, sim, entre um financiamento e outro, tá? Então, quais são essas diferenças entre o CDC e o leasing, para que o telespectador fique bem a par dessas diferenças e até entender qual vale mais a pena para ele, para o bolso dele, para se quiser quitar o financiamento? Independente da opção do financiamento, se é CDC ou se é leasing, o consumidor vai sim sair prejudicado, tá? O CDC, o que ele é? Ele vai até a instituição financeira, solicita o crédito que ele precisa para fazer a aquisição do veículo. Ele tem a liberação desse crédito a partir do momento que ele assina esse contrato, tá? O documento do veículo fica em nome do financiado, tá? Ele tem fica alienado para o banco também, tá? E ele tem a opção de fazer a antecipação dessas parcelas, ou até mesmo a quitação antecipada dessas parcelas com uma redução do valor. Ainda não a redução legalizada, mas existe sim uma pequena redução. Já o leasing, ele é tipo um contrato de locação. O veículo não é do financiado, ele continua sendo do banco, tá? E o financiado, ele não tem a mínima opção de fazer a antecipação dessa quitação, tá? Ele vai fazer a quitação só no final do prazo determinado no contrato. Tá certo. Então, no leasing, se ele quiser, faz um leasing 60 meses, que hoje em dia, né, o normal 60 meses. Chega um ano de contrato, ele quer ir lá quitar. Ele não pode quitar esse contrato? Ele não consegue fazer a quitação desse contrato de financiamento. Ou ele até consegue quitar, mas não tem desconto? Olha, é bem difícil a instituição financeira aceitar essa antecipação de quitação, tá? Dependendo do banco, até aceita. Mas é muito difícil o consumidor conseguir antecipar a quitação dessas parcelas. Tem que ser dentro do prazo que foi determinado no contrato. Correto. E a questão até, Mariane, desses contratos, e hoje em dia, né, essa dificuldade do consumidor, dificuldade, digo, no cumprimento do contrato, porque houve a facilitação para aquisição, né,
e a dificuldade em honrar com o contrato. Mas o que eu vejo é que como o acesso a esses financiamentos a cada dia se tornou mais fácil e atingiu uma classe mais baixa. Porque até pouco tempo, para você adquirir um veículo, você tinha que ter uma condição muito mais estabilizada para poder adquirir, o que hoje não ocorre. Isso agravou a situação desses contratos de adesão sem discussão alguma? O que aconteceu? É um histórico, tá, que tem por trás disso. A partir da Revolução Industrial, tudo começou a ficar mais complexo, a relação consumidor e fornecedor, tá? Então, o fornecedor ele começou a impor o que ele entendia de direito para ele, sem pensar no direito do consumidor, tá? Então, depois de 1970, em 88, com a Constituição Federal, e depois em 90, com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, esse direito começou a ficar mais claro, né, para a sociedade, tá? O consumidor ele começou a realmente ver que, sim, ele está sendo obrigado a aceitar o que o banco está impondo para ele, naquele momento da assinatura do contrato, para poder ter a liberação desse crédito, mas ele pode sim buscar o acesso à justiça, buscar um especialista na área, levar o contrato dele de financiamento, levar o carnê de financiamento para que seja feita uma análise bem precisa, um cálculo preciso daquele financiamento, do quanto o banco está cobrando a mais naquele caso específico, tá? Hoje, mais de 90% dos contratos de financiamento, independente de ser leasing ou CDC, tem abusividade. Tem cláusula ilegal, tem taxa de juros sendo cobrada de maneira acima do indicado pelo Banco Central, tá? Tem taxas e tem tarifas que são incluídas nesse financiamento bancário que não podem mais existir. Então, o banco, ele sim, continua, porque ainda o número de consumidor que procura um especialista para revisar esse financiamento ainda não está atingindo o bolso do banco. Então, ele continua aplicando esse método. E até essas questões de taxa, existe uma famosa TAC. Essa TAC, ela não é permitida. Não. A tarifa de abertura de crédito, que é a chamada TAC, ela não é mais permitida, tá? O banco ele continua incluindo no financiamento bancário e ela tem variação, muita variação de valor. Ou ela é R$200, ou ela é R$500, tudo vai depender do quanto aquele banco aplicou naquele contrato. Compreendi. Bom, nós vamos continuar falando aqui dos contratos bancários, financiamento de veículo. No próximo bloco, a Mariane vai nos falar sobre os juros aplicados nesses contratos. Tá certo? Então, fique ligado aí, nós já voltamos. Voltamos aqui com a advogada Mariane Tavares Cláudio, falando sobre financiamento de veículo. Mariane, você no bloco anterior falou sobre o desequilíbrio contratual, sempre enfatizando a questão consumidor, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, ele é aplicado diretamente nesses casos. Sim. Antigamente havia uma discussão se consumidor e banco existia essa relação consumerista, tá? Está pacificado já que o direito bancário ele é aplicado ao direito do consumidor. Então, o consumidor ele tem todo o direito em discutir qualquer tipo de contrato de financiamento, tanto de veículo, quanto financiamento habitacional, empréstimo pessoal, cartão de crédito. O financiado ele pode sim buscar a justiça para discutir esse contrato que ele firmou com a instituição. Então, qualquer contrato bancário que o consumidor realizar e ele se sentir lesado, ele pode sim procurar revisar essas cláusulas, pode até procurar o PROCON, com certeza, para num primeiro momento tentar algum acordo com... É até interessante essa tua menção, Gabriela, porque assim, o consumidor, quando ele assina um contrato de financiamento bancário, o que acontece? Na maioria das vezes, ele assina uma única via na concessionária ou na revenda onde ele está adquirindo esse veículo, tá? Então, tem situação onde ele assina esse contrato totalmente em branco, que o consumidor não tem a mínima possibilidade de verificar quais são as taxas, quais são as tarifas, qual que é o juro que está sendo aplicado naquele contrato de financiamento, tá? Ou então, ele tem acesso a essas cláusulas, mas ele assina uma única via. Então, o que acontece? É dito para ele que no prazo de 30 dias esse contrato de financiamento vai estar chegando na casa do financiado, quando na realidade não chega. Então, o consumidor ele tem que entrar em contato com o 0800 do banco, fazer essa solicitação
da cópia do contrato de financiamento. É direito dele ter essa cópia de contrato. Se ele não conseguir essa cópia, ele procurar o PROCON com o número de protocolo dessa ligação e fazer a solicitação desse contrato de financiamento. Sim. E até assim, a gente sabe que algumas vezes nem isso resolve, e aí só uma exibição de documentos, o que dificulta bastante a questão, essa relação. Os bancos sempre tentam dificultar, né? A relação de hipossuficiência, ela fica muito clara, não é, Mariane, essa questão instituição financeira e a pessoa que está adquirindo o seu veículo. O que acontece? No direito hoje, o consumidor é a parte mais fragilizada nesse contrato, tá? Ele não tem acesso às informações, ele não tem acesso a esse contrato. Então, quando ele não consegue o contrato por meio do 0800 do banco ou através do PROCON, ele tem que procurar a justiça, fazer uma ação de exibição de documentos para que o juiz determine que o banco apresente essa documentação, tá? Para daí sim ele ter acesso ao contrato e poder levar para um especialista para que ele analise e verifique o que está sendo cobrado a mais nesse financiamento bancário. Agora, então, a Mariane vai falar um pouco aqui pra gente dos juros. Porque, assim, quem não viu uma propaganda juro zero? Esse juro zero eu acho fantástico, assim, Mariane. Eu não consigo, às vezes, eu não consigo entender e compreender aonde está esse juro zero. É mais ou menos como a inflação da nossa presidente, né? Que a inflação, ela está sempre em números maravilhosos. E a gente aqui, querendo fazer nossas compras diárias, tão absurdo. É combustível, é luz, é supermercado, mas a inflação não sobe. Os juros é mais ou menos esse cálculo? O sonho do consumidor, ele passa a ser um pesadelo na realidade a partir do momento que ele começa a fazer o pagamento, tá? Por quê? O juro hoje, quando ele é aplicado, ele não é aplicado de uma forma simples, tá? Ele é aplicado de uma forma capitalizada, de maneira composta. Ou seja, aquele juro que o financiado contratou com a instituição financeira, ele não é cobrado de uma forma simples. Ele é cobrado sobre cada parcela e sobre o valor financiado, sobre o líquido financiado. Só que nesse líquido financiado, por exemplo, o consumidor fez um financiamento de R$20 mil. Então, ele está acreditando que vai ser sobre aqueles R$20 mil que vai incidir o juro da parcela dele. Sim. Tá? Mas o que acontece? Incide sobre o capital financiado e mais os juros de cada parcela, tá? Então, mais as taxas e tarifas indevidas que são lançadas. Então, ao invés dele financiar R$20 mil, ele costuma financiar, pela base de contratos que a gente analisa, de 21.500 a 23 mil. Então, são praticamente R$3 mil de tarifas e taxas que são cobrados indevidamente. Com relação à aplicação dos juros, o Banco Central hoje disponibiliza para o cidadão uma tabela no site do Banco Central da média de juros que tem que ser aplicada naquele mês de contratação. Perfeito. Tá? Então, o consumidor ele pode ter acesso a essa taxa de juros que, eu vou comprar o carro agora no mês de novembro. Então, ele dá uma olhada no site do Banco Central, verifica qual que é a taxa média que o banco tem que aplicar naquele contrato de financiamento. Tá? Porque ele vai verificar que o juro que está sendo cobrado é muito acima do determinado pelo Banco Central. Então, existindo essa diferença, ele pode sim revisar esse financiamento bancário. Por quê? Porque além do juro estar alto, vai aumentar o valor da parcela de financiamento dele. Então, ao total de 60 meses, ele vai ver que ele está pagando muito mais do que ele deveria pagar no contrato de financiamento. Sim. Aí, então, porque a gente ouve tanto falar na famigerada tabela price. Né? Isso seria a tabela, a aplicação concreta da tabela price? A tabela price, ela é um método francês, tá? Que ela, quando foi traduzida para o português, o que acontece? O tradutor e o legislador entraram num conflito. Por quê? Esqueceu de se verificar a legislação brasileira. Tá? Porque a gente tem uma súmula hoje que proíbe a capitalização na forma composta. Então, o juro ele tem que ser calculado de maneira simples e não da maneira composta como está sendo cobrado, que é o juro sobre juros. Então, essa é a chamada tabela price que existe no contrato de financiamento bancário. E que, na verdade, eles deram uma maquiada, porque como há proibição dessa aplicação pela legislação brasileira, e é aonde eles vêm aplicando, mas
como a gente fala, por baixo dos panos, eles deram um jeitinho brasileiro para aplicar. Como tudo no Brasil tem o seu jeitinho, né? O contrato de financiamento, ele é totalmente camuflado, ele é totalmente maquiado para que o consumidor não consiga entender o que realmente está sendo, o que realmente ele vai pagar naquele financiamento, tá? Além da aplicação da tabela Price, tem a aplicação da comissão de permanência com os juros moratórios. O que é a comissão em permanência? O financiado ele tem que pagar aquela parcela de financiamento no dia 20. Aí ele não consegue fazer o pagamento naquela data, ele vai pagar 5, 6 dias depois. Então, o que acontece? O banco hoje ele cobra essa comissão em permanência, que é o juro do atraso, tá? Sim. Mais os juros moratórios. Então, essa cobrança acumulada também é ilegal. Tá? Então, essa diferença que o consumidor, às vezes, não consegui pagar no dia, vou pagar 2, 3 dias depois, já paga muito mais do que o valor da parcela. É um absurdo. Também é uma diferença que também tem que ser revisada nesse contrato de financiamento bancário. Teríamos aí o chamado bis in idem. Com certeza. Gente, vamos dar mais uma paradinha, voltamos para o nosso último bloco e daí a Mariane vai falar sobre as ações que são possíveis nos casos que for verificado a questão dos juros abusivos, do desequilíbrio contratual. Já voltamos. Voltamos então para o nosso último bloco para falar agora sobre as ações revisionais nos casos em que se constatar juros abusivos, desequilíbrio contratual e como as instituições financeiras operam diante do momento que você está atrasando as parcelas, né? Até a gente já passou o Dia das Bruxas, mas o terror é bem presente. Eles vivem um Dia das Bruxas eterno nas instituições financeiras. É isso, Mariane? É isso mesmo. É importante que o consumidor saiba que, independente da situação que está o contrato de financiamento dele, se ele está com as parcelas em dia, se ele tem parcela atrasada, ou até mesmo se ele já refinanciou aquela dívida por conta do terrorismo que as assessorias jurídicas do banco fazem para o consumidor, ele pode sim revisar esse financiamento bancário, tá? Então, o que acontece? A ação revisional, ela funciona assim. É verificado quais são os juros, quais são as ilegalidades que estão sendo cobradas naquele financiamento bancário e são discutidas naquela ação revisional. Por quê? A ação revisional, ela tem o objetivo de declarar nula toda cláusula abusiva daquele contrato de financiamento. Então, a partir do momento que se verifica que o juro que está sendo cobrado é acima da taxa média de mercado, que foi acumulada comissão em permanência com juros moratórios, que foi aplicada a TAC, que foi aplicada outras tarifas também de ilegais nesse contrato de financiamento, então tudo isso é discutido nessa ação revisional, tá? Então, o pedido principal dessa ação é a chamada liminar, tá? Que é onde o consumidor ele vai suspender o pagamento no carnê de financiamento para começar a depositar em juízo enquanto se discute aquela ação judicial. Correto. Tá? Para depositar o valor da parcela. O valor integral da parcela, tá? É importante que o consumidor tenha bem ciência disso, porque não tem como ele depositar o valor de redução dessa parcela de financiamento, porque ele vai estar descumprindo uma ordem judicial. E a partir do momento que ele descumpre essa ordem judicial, enseja sim o direito do banco em fazer busca e apreensão, tá? Então, ele tem que depositar o valor integral da parcela para que o nome dele não seja negativado, tá? Porque o juiz dá uma ordem aonde, caso o banco venha a aplicar o nome do financiado no SPC e no Serasa, o banco vai ser condenado ao pagamento de uma multa que vai variar entre R$200 e R$500, tá? Então, o que acontece? A partir do momento que sai essa liminar, o consumidor suspende o pagamento no carnê de financiamento e começa a depositar em juízo, é que começa o Dia das Bruxas do consumidor, tá? Porque a assessoria jurídica começa insistentemente a ligar para a casa do financiado, cobrando aquele valor que não está sendo pago no carnê, mas que está sendo depositado em juízo, começa a ameaçar o consumidor no sentido de que vai ser cumprida a busca e apreensão. Gabriela, tem consumidor que chega a receber mensagem no celular pedindo para que o consumidor limpe o carro porque o oficial de justiça está indo buscar.
Tá? Então, assim, ó, a partir do momento que se tem uma liminar que está depositando em juízo, dentro da data aprazada no contrato de financiamento bancário, o consumidor não corre esse risco de busca e apreensão, tá? Então, até é bom a gente frisar isso, Mariane, que se o seu advogado, através da ação revisional, você teve no seu processo uma liminar em que permite você fazer o depósito em juízo do valor integral da parcela e que enquanto você estiver cumprindo a ordem, o seu carro não poderá ser apreendido, ele não será apreendido, porque caso ocorra, é uma apreensão irregular. É uma apreensão irregular e o juiz determina a devolução imediata desse veículo. Até mais uma forma de macular que o banco tem, na realidade, o consumidor é assim, ele manda, tá? Como se fosse um olheiro na casa do consumidor, tá? Enquanto o consumidor está depositando em juízo para amedrontar. Meu Deus. Tem palavra que não sai, para aterrorizar. Pronto. A gente já resolveu aqui. É que o Dia das Bruxas bateu aqui, os bancos estão aterrorizando por aí, a gente aqui já ficou para aterrorizar o consumidor, tá? Então ele manda um olheiro lá na casa do consumidor para saber se o carro está lá, para saber qual é o estado que se encontra aquele carro. Então, quer dizer, o consumidor ele já fica com medo daquela situação, de ter ingressado com aquela ação, tá? Porque eles fazem isso, sim, de uma forma de pressionar o consumidor a fazer o pagamento direto para ele. Por quê? Como o processo judicial é um tanto quanto demorado, tá? O banco ele fica esse tempo sem receber, porque esse dinheiro fica completamente bloqueado nessa conta judicial. Claro. Então, a partir do momento que se tem a liminar, onde começa a ser depositado esse valor em juízo, tá? Começa a ser feita a negociação para quitação, tá? Então, sim, é possível reduzir esse saldo devedor desse financiamento bancário entre 50% e 70% do saldo devedor, tá? Então, existe sim essa possibilidade, por quê? Por conta da aplicação de juros, por conta da aplicação de taxa completamente ilegal, né, da forma contratada. Sim. Então, a primeira coisa a se fazer, Mariane, até porque o consumidor pode estar perguntando, tá, mas só lá na frente é que eu vou saber quanto que vai reduzir? Não, né? Porque o primeiro momento é um especialista em cálculo, fazer todos esses cálculos e ver qual o percentual ali que foi cobrado a mais e que você poderá reduzir. Já no atendimento, com um contrato de financiamento em mãos, o advogado ele vai conseguir passar para o consumidor o que foi cobrado a mais e o quanto que o advogado vai conseguir reduzir naquele financiamento bancário. Então, ele não vai ser surpreendido, tá? E a quitação também não vai surgir do dia para a noite, tá? A quitação, ela é um tempo, tá? A partir dependendo do saldo devedor do financiado, tá? E a quantidade de parcelas que ele vai depositar em juízo. Por quê? A gente vai utilizar aquele valor que está depositado em juízo para fazer a quitação. Mas nada impede que o financiado tenha já em mãos o valor para quitação, a partir do momento que é feita essa avaliação e informe para o consumidor qual que é o valor que realmente ele tem que pagar para o banco, o consumidor, a partir do momento que ingressa com a ação revisional e tem a liminar, ele já consegue a negociação com o banco para redução. Perfeito. E até essas questões, infelizmente, eu já trabalhei com isso, a gente vê que quanto maior o tempo de atraso, e maior o valor da dívida, você consegue negociações melhores, né? O banco ele trata como campanha de redução, tá? Só que essa campanha de redução, Gabriela, ela só surge a partir do momento que o banco verifica a existência de uma ação revisional. Porque até então, antes do consumidor procurar o judiciário, ele já tentou por diversas vezes um acordo com o banco para fazer a quitação da forma legalizada e não consegue. Então, a partir do momento que ele ingressa com a ação judicial, o banco, a assessoria jurídica, começa a entrar em contato tanto com o consumidor quanto com o advogado do consumidor. Sim. Tá? Por quê? Porque ele quer negociar de alguma maneira. Então ele diz, tem uma campanha de redução de financiamento bancário. Não é uma campanha de redução, é que o banco ele verifica que a continuidade desse processo não vai ser benéfica para ele, então ele prefere a quitação antecipada pelo valor legalizado. Perfeito. Bom, falamos aqui sobre contratos bancários, financiamento de veículo. Tenho certeza que você esclareceu muitas dúvidas, mas se ainda permanecem dúvidas aí, é só mandar e-mail para o
programa direitoedebate@hotmail.com ou deixar a sua mensagem na nossa página no Facebook, Direito e Debate. Estivemos aqui com a advogada Mariane Tavares Cláudio, esclarecendo de maneira brilhante sobre os contratos e, se quiser, manda um e-mail que eu encaminho para ela, ela vai estar respondendo com o maior prazer. Obrigada, viu, Mariane, por estar aqui e esclarecer o nosso público. Obrigada pela oportunidade, boa noite. Obrigada. Gente, até o próximo programa. Tchau!